O que é destaque nesta edição? Censo Agro do IBGE revela aumento da agropecuária no Amazonas. Tribunal Regional Eleitoral e Forças de Segurança definem estratégias para eleições 2018. Ministério Público Eleitoral processa Alfredo Nascimento e o chefe do DENIT no Amazonas por conduta vedada. PM isola área em frente ao Palácio do Planalto após suspeita de bomba. TCU entrega à Justiça Eleitoral lista com mais de 7.000 gestores com contas julgadas irregulares. Maior eclipse total da Lua do século XXI ocorre nesta sexta-feira. Coreia do Norte devolve restos mortais de soldados que lutaram na Guerra da Coreia. Garota de 17 anos é morta com 9 tiros por motoqueiro fantasma no Zumbi. Casal morre em acidente de moto na Zona Norte. 5 bandidos são mortos em confronto com a polícia no bairro de São Jorge. É o Jornal da Manhã que está começando. 5h48. Fié Manchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo. Chuva com trovoada e vento forte no começo da madrugada em Manaus. O clima-tempo previa só 4 milímetros de chuva e o tempo segue instável. O dia amanhece com 24 graus de temperatura e a máxima de hoje não deve ultrapassar os 32 graus. A umidade do ar é de 98%. Agora os ventos estão calmos com 6 km/h de velocidade. É sexta-feira, 27 de julho. Chegamos aos 208 dias do ano. Faltam 157 para terminar 2018. É dia de São Celestino I. Comemoramos o dia do despachante, o dia do motociclista, o dia da prevenção de acidentes de trabalho, o dia do pediatra e o dia nacional de prevenção de acidentes. Agora 5h49. Aumenta a vazante do Rio Negro. Foram mais 5 centímetros de acordo com a leitura de ontem no porto de Manaus. Seu nível em relação ao mar estava em 27,96 m. Nos últimos 4 dias, o Rio Negro desceu 15 centímetros. Mesmo com alguma nebulosidade, o aeroporto Eduardo Gomes está operando sem restrições para pousos e decolagens. Datas e fatos. Registros da história. 1866, inauguração nos Estados Unidos do primeiro cabo telegráfico transatlântico. 1953, delegados da ONU, China e Coreia do Norte assinam em Panmunjom um armistício que põe fim à Guerra da Coreia. 1958, criada a NASA por lei assinada pelo então presidente norte-americano Dwight Eisenhower. 1974, a Câmara de Representantes dos Estados Unidos inicia um processo que depois seria conhecido como Watergate, de denúncia e repulsa contra o presidente Nixon, acusado de falso testemunho e abuso de poder. 1996, Jogos Olímpicos de Atlanta, 2 mortos e 11 feridos por explosão de uma bomba no estádio Centenário. 5h50 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. A Superintendência Municipal de Transportes Urbanos realizou uma operação na Avenida Epaminondas, no centro da cidade, para alertar operadores do Serviço de Transporte Executivo sobre a regularização dos veículos quanto à documentação e as condições de manutenção. Em 1 hora, nesta quinta-feira, a fiscalização verificou 29 veículos com mais de 10 anos. A ação ocorre para coibir o transporte irregular de passageiros como parte das fiscalizações rotineiras já efetivadas pelo órgão, além de atender à determinação judicial para retirar de circulação os micro-ônibus com mais de 10 anos de fabricação. Roberto Peregrini, falando em ônibus, a circulação de ônibus na cidade é normal nesse instante? Normal, Paulo Guerra. Bom dia a você, bom dia Eduardo Silva, bom dia aos ouvintes da Difusora. Paulo, é isso aí, tranquilo a saída do transporte coletivo, das garagens nesse momento. Já estivemos na garagem da Global Green e também da União Cascavel, na oportunidade que nós estivemos no Instituto Médico Legal, e a União Cascavel fica bem pertinho da sede de ML e nós notamos que a saída se dá-se de maneira tranquila nesse momento. Ainda bem, Peregrini, muita reclamação ontem por parte da população no que se relaciona aos ônibus que deverão ser retirados de circulação com mais de 10 anos de uso. E a população reclamando que agora a coisa vai ficar bem pior se esses ônibus realmente saírem de circulação antes que sejam substituídos por uma frota nova, não, Peregrini?
Pois é, Paulo Guerra, se não forem substituídos, acho que não vai ficar nem o ônibus em Manaus. A maioria dos ônibus, seguramente, né, do transporte rodoviário das empresas aí do transporte, tem mais de 10 anos. Se você for observar, Paulo, os pneus desses ônibus é uma calamidade. Se você observar mais ainda, para-brisas quebrados, para-brisas de riscar, com aqueles trincados, né, Paulo? As cadeiras dos ônibus se balançando todas, soltas. O negócio realmente é muito complicado em relação a essas sucatas que estão rodando em Manaus. Roberto Pellegrini, a movimentação nos prontos-socorros da cidade, como é que foi nas últimas horas? Muito, Paulo, muito grande, principalmente no pronto-socorro 28 de agosto, que dessa vez foi o que teve maior movimentação durante a noite e madrugada, superando João Lúcio, superando Platão Araújo. O pronto-socorro 28 de agosto foi o que recebeu o maior número de pessoas, muitas viaturas da polícia, movimentação realmente muito intensa ontem no 28 de agosto. Roberto Pellegrini, quem é mesmo que é atendido no 28 de agosto? Não são todos os casos que são atendidos ali, não é? Olha, Paulo, setor de urgência e emergência, todos são atendidos. E depois há uma triagem. Por exemplo, quem bate a cabeça é atendido lá rapidamente, mas logo depois é transferido para o pronto-socorro João Lúcio. Lá é que tem a sua especialização no baque, cabeça, essa coisa toda. Foi cabeça, batida na cabeça, a fratura craniana é no pronto-socorro João Lúcio. Já na questão dos queimados, o 28 de agosto é referência em hospital com pessoas aí feridas por queimaduras. Pellegrini, você falava da movimentação nos pronto-socorros, principalmente no 28 de agosto, aconteceu um bang-bang, uma perseguição policial no bairro de São Jorge. 2 bandidos morreram logo na hora e 3 foram levados ao pronto-socorro. O que aconteceu depois, Pellegrini? Os 3 morreram, Paulo. Você acertou em cheio. A movimentação no 28 de agosto deu-se devido à movimentação, a esse tiroteio, ao bang-bang que houve no bairro de São Jorge. Na noite de ontem, entre troca de tiros entre a polícia militar e bandidos. Já aconteceu ali na área do Beco Itapuranga, ali no bairro de São Jorge, e a polícia foi no local, Paulo. Havia um comboio para executar, havia um comboio de bandidos de aproximadamente 7 carros para executar pessoas no bairro de São Jorge. A polícia interceptou, estava fazendo policiamento quando houve troca de tiros. A polícia pediu reforço, 2 bandidos morreram na hora e 3 foram morrer no pronto-socorro. Outros naturalmente fugiram, né, Pellegrini? Outros naturalmente fugiram, Paulo, né? Mas aí a polícia teve uma viatura crivada de balas, os bandidos atiraram para matar os policiais, que revidaram, e 5 bandidos saíram mortos. Felizmente nada aconteceu com os PMs, né, Pellegrini? Nada aconteceu aos PMs, Paulo, ainda bem. Tá havendo muita morte em Manaus, sim, mas a maioria com negócio de tornozeleira eletrônica, esses aí que estavam trocando tiros com a polícia, que aumentaram a estatística do homicídio, mas são pessoas aí dessa qualidade, né, Paulo, que estavam atirando na polícia, que morreram mortos. Na realidade, esses 5 que morreram com envolvimento com drogas, sem dúvida. A polícia já está apurando, né? Eles estavam chegando no local, lá no São Jorge, para matarem outras pessoas. Estavam fortemente armados. Possivelmente, acerto de contas devido ao tráfico de drogas, desse confronto que está havendo entre facções em Manaus. A polícia estava fazendo a ronda na área e interceptou esse comboio. Pellegrini, um casal morreu em grave acidente de motocicleta. Mas onde foi, Pellegrini? Ainda não foram identificados, e o acidente aconteceu nas proximidades da Avenida Camapuã, pertinho da União Cascavel. Os corpos ainda estão no Instituto Médico Legal, ainda devem passar pelo procedimento dos exames de corpo as pessoas quando morrem, né, necrópsia, serão passados por esses exames ainda há pouco, Paulo. O médico legista do Instituto Médico Legal trabalhando muito nesse momento. O livro do Instituto Médico Legal, o famoso capa preta, está lá para baixo, tem 8 necrópsias para serem feitas ainda no Instituto Médico Legal. Essa garota de 17 anos que morreu, ela foi morta com 9 tiros por um motoqueiro fantasma lá no bairro do Zumbi. Já foi necropsiada, Pellegrini?
Já, Paulo, já foi necropsiada, porém permanece no Instituto Médico Legal até o presente momento. Ainda não chegou, a família já está ciente da situação, já que ela morreu no bairro onde morava. Entretanto, os procedimentos ainda, os exames, a burocracia que existe para liberar o corpo ainda não foram finalizados e com isso o corpo ainda não foi liberado. Essa moça, Paulo, como você bem colocou, tinha 17 anos de idade, foi morta numa rua no bairro Zumbi dos Palmares com 9 tiros. 2 homens em uma motocicleta, o que estava na garupa, atirou e matou a moça. Já foi identificada, Pellegrini? Já foi identificada, Paulo. Já foi identificada. Daqui a pouquinho no nosso noticiário policial, todos os detalhes sobre a identidade dessa jovem que morreu assassinada. Bom trabalho para você e até daqui a pouco. Muito bem, Paulo, daqui a pouco a gente vai voltar com essas e outras informações. Você já trouxe a previsão do tempo, Paulo, como sempre, muito preciso, e nós rematamos por aqui dizendo que na Zona Leste o tempo é muito nublado. Estamos nesse momento aqui nas proximidades do pronto-socorro João Lúcio, tempo nublado, muito nublado, pista molhada e com possibilidades, Paulo, está parecendo que vai chover ainda. Tá bom, Pellegrini, 5h58. Uma blitz educativa coordenada pelo Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito Manaus Trans, com enfoque nas ações de condução segura para motociclistas, será realizada nesta sexta-feira na Zona Leste para marcar a programação pelo Dia Nacional do Motociclista. Durante a atividade, motociclistas flagrados com infrações de trânsito serão conduzidos a uma sala para assistir a um filme educativo sobre atitudes corretas ao conduzir veículo de 2 rodas. Haverá também orientações sobre direção defensiva, técnica de pilotagem e noções de primeiros socorros. Em Manaus, 9,6% dos motoristas dizem dirigir depois de beber. A reportagem é de Aline do Vale. Dirigir depois de beber ainda é um hábito de grande parte dos motoristas brasileiros. Em Manaus, quase 10% dos condutores têm esse costume. De acordo com o coordenador geral de saúde mental, álcool e outras drogas do Ministério da Saúde, Quirino Cordeiro, a combinação álcool e volante não deve existir em nenhum momento. Quando se vai manejar um veículo, o que se preconiza é que não se faça uso de substância, ou seja, não existe uma dose adequada, uma dose segura que se possa utilizar antes ou durante o ato de dirigir. Não se pode, em hipótese alguma, utilizar álcool mesmo em quantidades pequenas antes de dirigir, pelo aumento importante do risco de se envolver em acidentes automobilísticos. As chances de se envolver em acidentes ao dirigir sob o efeito do álcool aumentam porque o consumo dessa substância age diretamente no sistema nervoso central e reduz reflexos e coordenação motora, além de desinibir o comportamento, ou seja, dar a sensação de que se pode fazer tudo. Justamente o contrário do necessário para dirigir, que é atenção, bons reflexos e comportamento cauteloso. É por isso que o empreendedor Tiago Lima, de 29 anos, sempre encontra uma forma de não dirigir depois de beber. Quando a gente sai numa galera, tentamos primeiramente entrar num acordo, para um de nós não beber, para retornar dirigindo, Caso não entramos num acordo, acabamos usando o aplicativo, também é bem seguro para nós passageiros. Então essa é a grande estratégia nossa e a grande responsabilidade que temos aí com o próximo e com o trânsito. No Brasil, os homens que bebem antes de dirigir representam mais de 11% da população, enquanto que as mulheres não chegam a 3%. A boa notícia é que houve uma redução de quase 3% das mortes no trânsito em todo o país. Reportagem Aline do Vale. Vamos interagir aqui com os nossos ouvintes, uma nota de utilidade pública. O ouvinte está dizendo aqui, ele diz que é o Júnior e pede que comunique ao senhor Basílio e dona Sandra, que estão lá no quilômetro 42 da BR-174, avisando que sua irmã Raimunda se encontra hospitalizada. Dado o recado, queremos agradecer a todos que estão acompanhando o Jornal da Manhã através do aplicativo Humano, as pessoas que acompanham, ouvem e assistem o Jornal da Manhã através dos seus celulares.
A Prefeitura Municipal de Humaitá está realizando, por intermédio da Secretaria de Infraestrutura, a revitalização de mais de 150 luminárias das ruas da cidade, que passam a usar sistema LED, que é mais econômico e tem maior durabilidade. A informação do prefeito Irivânio Seixas, que acompanhou o serviço de substituição e de colocação das novas lâmpadas. Estamos promovendo a troca das lâmpadas antigas que estavam queimadas ou começando a falhar por outras mais modernas, com maior potência de iluminação, de modo a deixar as ruas de Humaitá mais segura, disse o prefeito ao fiscalizar o andamento dos trabalhos. 6h06 em Manaus. Temos informações agora de Manacapuru. José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Começa hoje o 19º Festival de Danças Folclóricas de Manacapuru. O evento acontece logo mais à noite na Arena do Parque do Ingá e contará com a apresentação de várias atrações folclóricas do município. O festival, que começa hoje, deverá se estender até o dia 29 de julho de 2018. Dentre as atrações que se apresentarão para o público, podemos citar, já na primeira noite, Imperatriz na Roça, quadrilha tradicional, Street Dance, dança urbana, Elite Star Dance, dança popular, MPU Style Crew, dança urbana. Na segunda noite, dia 28, as apresentações ficarão por conta das danças UBL Dança Portuguesa, Grande Nação Dança Portuguesa, Bonecas Melindrosas Quadrilha Cômica, Forró Swing Dança Popular e Beija-Flor na Roça Quadrilha Tradicional. Terceira noite, encerrando o festival, apresentam-se as danças Baby Girl, Quadrilha Cômica, Estrela do Norte Boi Bumbá, Camaiurá Boi Bumbá e Mura Boi Bumbá. No dia 30, apuração do festival e entrega das premiações. Enquanto isso, Paulo, as cirandas já se preparam para o grande festival que acontece no final do mês de agosto e início do mês de setembro. Vale ressaltar que a ciranda Guerreiros Mura já está a todo vapor na confecção das alegorias para o grande festival. De Manacapuru, Zegdeg para o Jornal da Manhã. 6h08 em Manaus. A má prestação de um serviço de assentamento de redes coletoras de esgoto nas ruas e avenidas do bairro Cidade Nova levou a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do município de Manaus a notificar a empresa Manaus Ambiental ontem. A medida foi adotada após informação prestada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Básicos, SEMINF, que identificou que os serviços de assentamento dessas redes foram mal executados pela concessionária Manaus Ambiental nas ruas Biribá, Guarani, Tamoios, Tupi, Ruas 7, 192 e 217, no Núcleo 16, entre outras. Técnico da AGEMAN também estiveram no local e confirmaram as irregularidades na recomposição das valas e do pavimento asfáltico, o que vem ocasionando afundamento, formação de buracos, deterioração das ruas e imobilidade da via. O Jornal da Manhã vai aos estúdios da Rádio Urucará FM, onde está o repórter Baldino Castro. Bom dia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Nesta sexta-feira, 27 de julho, o município estará realizando a Conferência Municipal de Educação. O evento será coordenado pela Secretaria Municipal de Educação. O objetivo é avaliar o Plano Municipal de Educação, PME. A supervisora técnica de projetos da SEMEC Urucará, Maria Florilda, falou da importância do evento. Bom dia a todos. Hoje estamos fazendo no município de Urucará a Conferência Municipal de Educação. O objetivo da conferência é fazer uma avaliação do Plano Municipal de Educação. Esse plano, ele já é lei, que foi votado em 2015. Então, após a cada 2 anos é feita uma avaliação. E essa conferência é de cunho de avaliar esse plano. Dentro do corpo dessa lei, desse plano municipal, nós temos 20 metas, que vai falar de todo o contexto da educação da ensino fundamental, ensino médio, educação infantil, educação especial, questão de valorização dos profissionais, formação. Em suma, é uma avaliação de toda a educação. O público-alvo são profissionais da educação, rede municipal e estadual, representantes de pais, alunos, associações,
sindicatos, sociedade civil e todos os segmentos. A conferência ocorrerá na Escola Municipal Frisbela Paz, na zona norte da cidade, a partir das 8 da manhã desta sexta-feira. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Aldino Castro. 6h11. Uma ação para iniciar a reintrodução ao habitat natural de 550 peixes ornamentais foi realizada ontem aqui em Manaus. Os animais foram apreendidos durante operações da Polícia Federal no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. No terminal, os animais seguiriam para o exterior, onde chegariam a ser vendidos por até R$5.000. Esta é uma das maiores operações do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, para devolver espécimes à natureza. Os animais foram levados de avião para Altamira, no Pará. Os peixes foram mantidos em um tanque no Centro de Triagem de Animais Silvestres do órgão. No local, os biólogos procuraram reproduzir o ambiente natural das espécies. Os peixes receberam ração, mas muitos morreram por conta do estresse a que foram expostos. A campanha de combate às queimadas 2018 será lançada neste sábado no Parque Municipal do Mindu, com uma corrida e caminhada ecológica de 2 quilômetros pelas trilhas da unidade de conservação, dentro da programação da Virada Sustentável. O evento terá início às 7h30 e a participação é livre. 6h12 em Manaus. Nos dias 14, 15 e 16 do mês que vem, agosto, o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Amazonas realiza a 8ª edição do Seminário Sinep de Educação. O evento será realizado no auditório do Colégio Mata Falcão e traz como tema instituições de ensino no novo contexto da reforma e transformação da educação. Entre os destaques está a palestra da redatora de diretrizes em tecnologias do Ministério da Educação, Luciana Alain, que irá falar de como inovar na educação. Segundo a presidente do Sinep-M, Elaine Saldanha, a entidade tem buscado participar cada vez mais de discussões que propõem soluções para melhorias na educação do Amazonas. O Grêmio Recreativo Escola de Samba Reino Unido da Liberdade estará realizando na primeira quinzena do mês de agosto a semana de lançamento do seu enredo para o Carnaval de 2019. Com o tema Tambores, Crenças e Costumes Afro-Brasileiros, a bênção Mãe Zulmira, a Reino Unido ocupará uma parte do Largo de São Sebastião, ao lado do Teatro Amazonas, a partir das 19 horas do dia 8 de agosto, com seus principais quesitos realizando um grande desfile, com a participação do Maracatu Pedra Encantada, em direção ao palco montado do projeto Tacacá na Bossa, situado também no Largo, onde, com sua bateria furiosa, dará prosseguimento à semana de lançamento de seu enredo para o próximo Carnaval. Nesta noite também será lembrado o governador negro Eduardo Gonçalves Ribeiro, responsável por grandes obras no estado do Amazonas no período de seu governo. Como o Jornal da Manhã informou ontem, a partir do dia 6 de agosto, a pista de pousos e decolagens do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, passará por obras de recuperação do pavimento. Com investimento de R$27 milhões, os trabalhos têm caráter preventivo e o objetivo de manter os níveis de segurança das operações do terminal Manauara. Para a realização dos serviços, a pista será interditada de segunda a sábado entre 4h55 da manhã e 10h55 até o dia 20 de dezembro. Todos os voos previstos para esse intervalo foram remanejados e realocados para outros horários pelas companhias aéreas. Uma blitz de fiscalização será realizada nesta sexta-feira no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Fiscais da Ouvidoria e Proteção ao Consumidor, em parceria com a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia, o PROCON Amazonas e a Comissão dos Direitos do Consumidor da OAB, vão verificar possíveis irregularidades e orientar os consumidores quanto à alteração de horários e itinerários de voos, bagagem de mão, de alto valor, extravio e avaria e assistência material. A ação, que acontece na capital amazonense, será realizada em todo o território nacional, com apoio da Associação Brasileira de PROCONs, da Associação Nacional do Ministério Público do Consumidor, do Instituto Defesa Coletiva, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor e de outras entidades, totalizando mais de 20 entidades envolvidas neste ato. A fiscalização será em favor dos direitos do passageiro consumidor, em especial em relação ao pagamento de taxas por malas despachadas. A partir de informações e conteúdos apresentados por uma entidade da sociedade civil, o Instituto Amazônico da Cidadania, o Ministério
Ministério Público Eleitoral do Amazonas entrou com representação por conduta vedada a agentes públicos contra o deputado federal e ex-ministro dos Transportes Alfredo Nascimento e o superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Amazonas, José Fábio Porto Galvão. Eles são acusados de promoção pessoal em favor do pré-candidato Alfredo Nascimento por meio de publicações de vídeos em rede social, nos quais associam diretamente a figura do político a instalação de câmaras frigoríficas, distribuição gratuita e custeada pelo poder público de gelo aos pescadores e armazenamento de pescado em município do interior do Amazonas. O Gabinete de Gestão Integrada do Tribunal Regional Eleitoral e representantes das Forças de Segurança do Amazonas se reuniram ontem para tratar do plano de ação para as eleições gerais deste ano. A finalidade do encontro visa garantir a segurança, ordem pública, ainda a segurança dos magistrados, servidores e colaboradores a serviço da Justiça Eleitoral durante o pleito em todo o estado. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, efetivos das Polícias Federal, Civil e Militar, bem como das Forças Armadas, estarão à disposição do Tribunal para combater crimes eleitorais e coibir excessos que possam comprometer a rigidez do processo democrático. O aumento do número de estabelecimentos agropecuários, o crescimento da área desses locais, a predominância das grandes áreas agrícolas localizadas nos municípios do sul do estado, são resultados trazidos pelo Censo Agropecuário 2017, divulgado ontem pelo IBGE. Além disso, a pesquisa mostra o aumento de pastagens plantadas, do número de pessoas ocupadas na atividade, o crescimento da mecanização e do efetivo bovinos. São outras informações importantes na divulgação dos resultados do censo, embora o IBGE informe que as críticas qualitativa e quantitativa dos dados ainda não foram concluídas, razão pela qual os resultados ora apresentados são preliminares, estando portanto sujeitos a alterações posteriores. O Censo Agropecuário de 2017, em seus dados preliminares, revela que houve evolução do número de estabelecimentos agropecuários no Amazonas em relação ao censo anterior. Mesmo considerando algumas mudanças metodológicas ocorridas, a quantidade de estabelecimentos passou de 66.784 em 2006 para 80.914 em 2017. Em 11 anos, a evolução foi de 21%. Desde 1975, os censos agropecuários do IBGE vem demonstrando o quantitativo de estabelecimentos no estado. A menor quantidade ocorreu em 2006, com 66.784, e a maior em 1985, 116.312 estabelecimentos. A partir da década de 1980, com a diminuição da população rural, o número entrou num processo de declínio, recuperando-se somente agora, em 2017. Quarta edição do projeto Virada Sustentável reúne mais de 300 voluntários em Manaus e atividades em mais de 20 espaços públicos. Larissa Balheiro tem os detalhes. Neste final de semana, Manaus será palco da quarta edição do projeto Virada Sustentável. Esse projeto é considerado o maior festival de sustentabilidade do Brasil e mais uma vez tem edição confirmada em Manaus. Nos dias 28 e 29 de julho, portanto sábado e domingo agora, centenas de ações culturais, ecológicas, de saúde e lazer gratuitas serão oferecidas para a população, como explica a coordenadora do festival, Paula Gabriel. São mais de 250 atividades espalhadas por todas as zonas da cidade, em quase 30 locais. São mais de 300 voluntários envolvidos nessa causa pró-sustentabilidade, cidadania, educação, cultura e também a parte zen. E a gente convida toda a população para que vire Manaus com a gente e venha participar de oficinas, cine debates, rodas de conversa, pedaladas, remadas e entre tantas atividades legais para vir aprender um pouquinho sobre como a gente pode transformar a Manaus na Manaus dos nossos sonhos. A programação completa pode ser conferida no site viradasustentável.org.br/Manaus. A mobilização já está em sua quarta edição e é promovida pela Fundação Amazonas Sustentável, em parceria com mais de 40 organizações da sociedade civil. Na lista de espaços que vão receber as ações, encontram-se novidades como as feiras da Banana e do São José 2, além de espaços como o Parque do Mindu, Bosque da Ciência, Largo de São Sebastião, Shopping Manaus Via Norte, Marina do Davi e Flutuante Abaré. A concepção temática da Virada Sustentável é baseada nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Organizações das Nações Unidas, que envolvem questões como educação de qualidade, igualdade de gênero, erradicação da pobreza, boa saúde e bem-estar, além do consumo e produção responsáveis, água potável e saneamento. A primeira edição do Virada Sustentável foi realizada em 2011, em São Paulo, e desde então o festival vem ampliando sua atuação
ação abrangendo cidades como Manaus, Salvador, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Campinas, Ilhabela e Valinhos. Essas e outras informações você acompanha no portal difusora24h.com. Eu sou Larissa Balieiro para o Jornal da Manhã. 6h20, acompanhando o Jornal da Manhã em Capiranga. O Manuel está dizendo que a audiência total do jornal, e um bom dia aos ouvintes lá de Capiranga que acompanham o Jornal da Manhã neste instante, assim como o Cabral que está ouvindo o jornal lá em Montenegro, no Rio Grande do Sul. Polícia. As 20 pessoas indiciadas pelo linchamento do jovem Gabriel Lima Cardoso, de 18 anos, e depredação da unidade policial do município de Borba no dia 8 deste mês, aguardam julgamento do caso em liberdade. Segundo a Polícia Civil do Estado do Amazonas, os envolvidos não foram pegos em situação de flagrante e, por isso, vão poder seguir livres. Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o delegado Matheus Moreira, diretor do Departamento de Polícia do Interior, que as investigações do caso já foram encerradas. O linchamento de Gabriel aconteceu em via pública no município depois que dezenas de pessoas invadiram o quartel da Polícia Militar do município, onde ele estava preso, e o tiraram de lá. O rapaz estava preso suspeito de estuprar e matar com 16 facadas no último dia 4 uma adolescente de 14 anos. 6h25 em Manaus. Cidade vive horas de muita agitação, com muitas mortes, e Alberto Peregrini vai trazer os detalhes. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Noite, madrugada de ação policial. Noite, madrugada de muita bala, de muito tiro e bandidos mortos. Pronto socorro 28 de agosto. Movimentação intensa, movimentação das maiores durante toda a noite e madrugada. Muitas pessoas chegando baleadas, principalmente do bairro de São Jorge. Daqui a pouco mais detalhes sobre essa ocorrência. Pronto socorro João Lúcio. O gigante da Zona Leste. Uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. 2 pessoas deram entrada vítima de facadas pelo corpo. E uma pessoa deu entrada vítima de acidente de trânsito. Pronto socorro Platão Araújo. Uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. Outra pessoa deu entrada no pronto socorro Platão Araújo, vítima também de agressão física. Todos que foram levados ao pronto-socorro João Lúcio e ao pronto-socorro 28 de agosto, bem como ao Platão Araújo, foram muito bem atendidos, apesar das dificuldades. Todos foram bem atendidos pelos anjos da vida, médicos e enfermeiros dos 3 principais pronto-socorros da cidade. Paulo Guerra, pense nos caras que gostam de televisão. Eduardo Vaz Filho, de 33 anos, e o Tiago de Souza Neves, de 29, foram presos pela Polícia Civil do Amazonas por envolvimento, por estarem roubando aí televisões de um depósito localizado no bairro Mauazinho. Paulo Guerra, para você ter uma ideia, 191 aparelhos de televisão das grandes foram apreendidos. De acordo com o delegado Adriano Félix, titular da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos, mais um grande trabalho do doutor Adriano Félix, prendendo aí esses bandidos. Ele já tem passagem aí, são de alta periculosidade. O Thiago foi preso em 2016 pela Polícia Federal por roubos a uma agência bancária e uma joalheria na área da zona sul da cidade. Já o Eduardo tem um histórico por roubo de carga registrado em 2017. Dia 30 de junho de 2017, esse Eduardo, esse ladrão de televisão, já tinha roubado uma carga estipulada em 3,5 milhões de reais. Agora ele estava solto de novo e estava fazendo a mesma coisa, roubando grande quantidade de carga aí em televisão. Só queria o Smart. Foram 191 aparelhos de televisão na caixa que esses bandidos estavam roubando.
Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Foi destaque ontem na programação da Difusora, no programa do garotinho Valdir Correia, que um casal foi preso com quantidade em droga, uma boa quantidade em droga, escondidas em uma bolsa de neném, uma bolsa de bebê. Os policiais da CEAOP, comandada pelo coronel Klinger Paiva, prenderam esse casal, tiraram de circulação esses bandidos que estavam aí com celulares, drogas em barra de chocolate, em tubinho de chocolate, uma boa quantidade em droga. Um casal aí que já está com certeza na cadeia depois dessa ação da CEAOP. Agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção! Morte no asfalto! Morte no asfalto! Um casal morreu na madrugada de hoje em um violento acidente de trânsito envolvendo um carro e uma moto. O casal que estava na moto ainda não foi identificado. Os dois acabaram morrendo na hora e foram levados ao Instituto Médico Legal. O local da ocorrência, inclusive, do acidente, é bem pertinho do Instituto Médico Legal, entre o Instituto Médico Legal e o Hospital Francisca Mendes. O casal acabou morrendo na hora, uma cena muito triste de quem passava pelo local e via o casal ainda jovem, os dois mortos no asfalto devido a um acidente com motocicleta. Aliás, como vem morrendo gente em moto na cidade de Manaus, e dessa vez não foi diferente nesse acidente ocorrido na zona norte da cidade. Morte no bairro Zumbi dos Palmares, e tudo aconteceu assim. Era noite de ontem, por volta de 20 horas e 30 minutos. Uma jovem caminhava tranquilamente pelas ruas ali próximo ao Júnior Material de Construção, no bairro Zumbi dos Palmares. Uma moça de 17 anos, a irmã dela. A jovem de 17 anos carregava um filho no colo, um filho de 8 meses. Ela estava carregando a criança quando de repente apareceram 2 homens. Eles estavam a pé, chegaram perto da vítima, mandaram que ela soltasse a criança, o filho dela, e dispararam 9 tiros no corpo da vítima, que acabou morrendo na hora. Graciene, o nome dela, tinha 17 anos de idade e acabou morrendo. A criança ficou chorando nos braços da irmã da vítima, que saiu correndo para casa logo após ver a irmã ser morta com 9 tiros. As primeiras informações dão conta de que os assassinos são da área, já que eles correram para uma rua sem saída, correram a pé, e a irmã da vítima pode ser aí com certeza uma testemunha-chave para que seja solucionado esse crime que ocorreu às 20 horas à noite de ontem no bairro Zumbi dos Palmares. A criança ficou chorando muito, mas os bandidos pouparam a criança e a irmã da vítima. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Uma ocorrência policial que será destaque com certeza hoje na imprensa nacional. Um verdadeiro bang-bang. Morte e troca de tiros no bairro de São Jorge. Era por volta de 22 horas, 10 horas da noite de ontem, quando um comboio de bandidos entraram no bairro de São Jorge a fim de executar alguns desafetos desses bandidos que estavam nesse comboio. Paulo Guerra, nesse momento, apareceu uma viatura da Polícia Militar, interceptou um carro modelo Ford Fiesta de cor branca, de placa falsa, de placa clonada. De repente, os bandidos começaram a atirar no carro da polícia, atiraram na viatura. A polícia revidou e matou os 2 bandidos que estavam dentro do carro. Daí em diante começou uma perseguição nas ruas do bairro de São Jorge. Mais à frente, outros bandidos começaram a atirar também na polícia. 3 bandidos foram baleados.
A viatura da Polícia Militar ficou pipinada de balas. Os policiais, para não morrerem, revidaram os tiros e balearam os bandidos. Os 3 foram levados para o pronto-socorro 28 de agosto e morreram, já chegaram praticamente mortos no pronto-socorro. Nenhum policial ficou ferido. O secretário de Segurança estava na ocorrência, foi até o local da ocorrência, falou com a imprensa e disse que o braço forte do Estado é a polícia, segundo o coronel Paiva, o secretário de Segurança que esteve no local. É assim que a população quer ver, como diz um grande comunicador da manhã, quer ver o secretário de Segurança na rua. E ontem ele estava nessa ocorrência quando 5 bandidos morreram após trocarem tiros com a polícia. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 62 exames de corpo de delito. O detalhe, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, tanto as 5 pessoas, os 5 bandidos que morreram em confronto com a polícia ainda permanecem no Instituto Médico Legal, bem como o casal que morreu num acidente de trânsito. É contigo, Paulo Guerra. Esportes. Os jogos de ontem pelo Campeonato Brasileiro. De virada, o Grêmio venceu o São Paulo por 2-1. Botafogo 1, Chapecoense 0. Grande resultado. América 2, Internacional 1. Vitória 1, Esporte Clube Recife 0. Jogos da Copa Sul-Americana. General Dias 1, Milionários também 1. Atlético do Paraná 2, Penarol 0. Os jogos de hoje. Às 19h15, no Campeonato Brasileiro Série B, tem Avaí e CSA. Às 20 horas, Globo e Náutico. 21h30, Paysandu e Figueirense. O novo comandante do Palmeiras é Luiz Felipe Scolari. Depois de ter demitido Roger Machado na madrugada da última quinta-feira, a diretoria demorou menos de um dia para acertar o retorno do técnico, que trabalhou em outras 2 oportunidades no clube. O contrato é válido até o fim de 2020. Filipão não terá acompanhante seu fiel auxiliar Flávio Teixeira, o Murtosa. Com o técnico chegam o preparador de goleiros Carlos Pracidelli e outro auxiliar, o ex-zagueiro Paulo Turra. Turra e Pracidelli devem se apresentar ao clube já nesta sexta-feira. Filipão, que está em Portugal, é esperado na próxima semana. Últimas notícias. Depois de recuar mais de 2% nos últimos 2 dias, a cotação do dólar voltou a subir ontem. A alta foi de 1,20% e a moeda americana fechou cotada a R$ 3,7468 na venda. A Bolsa de Valores de São Paulo, a Bovespa, fechou em queda de 1,01% com 79.405 pontos. O Produto Interno Bruto, o PIB da França, registrou crescimento de 0,2% no segundo trimestre na comparação com os 3 meses anteriores, de acordo com dados oficiais preliminares divulgados nesta sexta-feira. Analistas ouvidos pela Wall Street Journal previam alta um pouco maior de 0,3%. No primeiro trimestre de 2018, o crescimento trimestral havia sido de 0,2%. Na comparação anual, o PIB francês teve crescimento de 2,2% no segundo trimestre. O número de brasileiros com 65 anos ou mais vai crescer a uma média de 2,7% ao ano até o ano 2060, um ritmo muito superior ao avanço médio anual da população geral, 0,2%, segundo cálculos do pesquisador Rogério Nagamini, coordenador de Previdência do IPEA. Enquanto isso, a participação dos brasileiros que têm entre 15 e 64 anos e estão em idade ativa na população total já começou a cair, o que demonstrou o fim do chamado bônus demográfico. Os dados sinalizam a urgência da aprovação da reforma da Previdência, avalia o pesquisador. Números explosivos. Os ataques a carro fortes cresceram 53% no Brasil no primeiro semestre do ano. O levantamento exclusivo mostra que foram 75 casos em 2018 contra 49 entre janeiro e junho de 2017. A região Nordeste é que acumula mais ataques e por lá as quadrilhas já são chamadas de Novo Cangaço. A Equatorial Energia comprou nesta quinta-feira a Companhia de Energia do Piauí, a Cepisa, no primeiro leilão de privatização de distribuidoras controladas pela Eletrobras, realizado na sede da B3, a antiga BMF Bovespa, em São Paulo. A empresa foi a única a dar lance no leilão. No total, o investimento feito pela Equatorial para comprar a Cepisa foi de 815,5 milhões de reais. Desse montante, 720 milhões serão aportados na empresa e 95 milhões vão para o governo federal em forma de outorga.
Ao todo serão privatizadas 6 distribuidoras de energia controladas pela Eletrobras. Além da Cepisa, ainda serão vendidas a Amazonas Distribuidora de Energia, Boa Vista Energia, Centrais Elétricas de Rondônia, Companhia de Eletricidade do Acre e a Companhia Energética de Alagoas. O leilão para a venda da Amazonas Energia será no dia 30 de agosto. Novos trechos da delação de Carlos Miranda, operador do esquema de corrupção no governo de Sérgio Cabral, revelam pela primeira vez detalhes de pagamento de propina envolvendo o Estado e a empresa de telefonia Oi. Miranda afirmou que em 2008 Cabral informou que houve acerto entre o governo do Estado e a Oi para a renovação do contrato de telefonia, que o valor da propina ajustado foi de 4 milhões de reais. A empresa holandesa SBM Offshore fechou nesta quinta-feira um acordo de leniência com a Advocacia Geral da União, Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União e Petrobras. Num acordo de leniência, a empresa reconhece danos causados à administração federal por meio de práticas de corrupção e se compromete a repará-los, além de colaborar com as investigações. Em troca, obtém autorização para fechar novos contratos. Pelo acordo assinado nesta quinta-feira, a SBM terá de devolver 1,2 bilhão de reais aos cofres públicos como multa e ressarcimento de danos. Ao todo, 549 milhões serão pagos pela empresa. 10 crianças brasileiras que foram separadas de seus pais ao entrarem ilegalmente nos Estados Unidos continuam em abrigos americanos, divulgou ontem o Itamaraty. 4 dos menores brasileiros estão em centro de Chicago e 6 nos de Houston. Em nota, o Itamaraty informa também que 39 menores brasileiros deixaram os abrigos e foram reunidos com seus pais ou responsáveis nas últimas 2 semanas. Líderes do grupo conhecido como Centrão anunciaram nesta quinta-feira o apoio à pré-candidatura do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, à presidência da República. Auto-intitulando Centro Democrático, o grupo é formado por DEM, PP, PR, PRB e Solidariedade, que agora terão de oficializar o apoio nas convenções partidárias. O apoio do Centrão a Alckmin foi anunciado em um evento em Brasília, do qual participaram, além do próprio ex-governador, líderes dos partidos que integram o grupo. Policiais militares isolaram a área em frente ao Palácio do Planalto em Brasília ontem à noite para investigar o conteúdo de uma mala abandonada. Após inspeção, a suspeita de explosivos foi descartada. Havia roupas infantis e de adultos na bagagem. Foi um pânico. O objetivo foi encontrado por volta das 20 horas e chamou a atenção dos seguranças do prédio. Além da calçada e da parada de ônibus, 3 faixas do prédio monumental no sentido Congresso Rodoviário foram isoladas no trecho próximo ao Planalto. O esquadrão antibombas do Batalhão de Operações Especiais foi acionado para investigar o objeto. Um robô investigou o conteúdo da mala e descartou a presença de químicos explosivos. A operação foi encerrada por volta das 21h20. O presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Raimundo Carreiro, entregou ontem ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Fux, uma lista com os nomes de 7.431 gestores que tiveram contas julgadas irregulares pelo tribunal nos últimos 8 anos. De acordo com o TCU, a lista não necessariamente é integrada por pessoas que ocupavam funções públicas nos últimos 8 anos, mas as contas pelas quais eram responsáveis foram julgadas irregulares nesse período. Segundo técnicos do TCU, ex-governadores, ex-prefeitos, ex-secretários e até organizações não governamentais foram listados. Como o tribunal não julga as contas de presidentes, não há nenhum ex-presidente na lista. Na lista divulgada há, por exemplo, os nomes de 2 ex-governadores de Roraima, Flamarion Portela e Neudo Campos. O presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Fux, afirmou ontem que o tribunal, o órgão máximo da Justiça Eleitoral, precisa dar uma resposta sobre a situação eleitoral do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT, com o objetivo de que fique definido o cenário político das eleições deste ano. O mandato de Fux na presidência do TSE se encerra em 14 de agosto, quando assume o posto a ministra Rosa Weber. Em seu discurso sobre a entrega da lista pelo TCU, Fux afirmou que a Justiça Eleitoral será inflexível com os políticos considerados ficha suja. O presidente Michel Temer se mostrou otimista com a assinatura de um acordo de livre comércio entre Mercosul e a União Europeia ainda este ano. Ele afirmou que há uma reunião marcada para setembro e que não é improvável que o acordo seja fechado nesse momento. O presidente falou com jornalistas após sair de uma reunião com o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa. Temer
também disse que em uma das reuniões com os chefes de Estado do BRICS, o presidente russo Vladimir Putin propôs uma união maior entre os povos dos 5 países. Os Estados Unidos anunciaram que Pyongyang entregou nesta quinta-feira o número não especificado de restos mortais de soldados americanos que morreram durante a Guerra da Coreia entre 1950 e 1953, cumprindo o que foi acordado com Kim Jong-un na cúpula de Singapura no mês passado. A Casa Branca disse que um avião C-17 da Força Aérea Americana que recolheu os restos mortais em Wonsan, na Coreia do Norte, seguiu para a base aérea de Wonsan, na Coreia do Sul. No avião viajava um membro do Comando das Nações Unidas na Coreia. Em Wonsan, os Estados Unidos realizarão uma cerimônia oficial de repatriação na próxima quarta-feira, 1º de agosto. Olhar para o céu no início da noite de hoje será um convite obrigatório. A partir das 16h30 começa o eclipse lunar mais longo do século XXI, que deve durar cerca de 1h43. Em quase todo o planeta será possível acompanhar o fenômeno, que geralmente ocorre 2 vezes por ano, com um tempo de duração de 60 a 80 minutos, podendo durar até muito menos. Em 2015, por exemplo, a cobertura total da Lua durou apenas 12 minutos. Agora a Lua vai atravessar bem no centro da sombra da Terra, explicou a pesquisadora Josina Nascimento do Observatório Nacional. E é por isso que vai demorar mais tempo até que ela volte a aparecer. Mas no Brasil, essa fase do eclipse não será visível pelo período integral de 104 minutos. Toda a parte leste do Brasil vai ver a Lua nascer já durante o eclipse total. Dependendo do lugar, no Rio de Janeiro, por exemplo, a Lua vai nascer às 17h26, quando o céu ainda estará claro. Por volta das 18h13 fica mais visível, e é quando começa o eclipse parcial, quando a Lua começa a sair da sombra da Terra, afirmou. No Brasil, em toda a parte leste do país, a Lua já vai nascer na fase total do eclipse, fase que termina às 18h13 no horário de Brasília. A partir desse horário, a Lua começa a sair da sombra mais escura da Terra, a umbra, iniciando o eclipse parcial que dura até 19h19. Agora 6h51 em Manaus. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta sexta-feira. O Globo do Rio de Janeiro estampa: Justiça decreta a prisão de mais 2 suspeitos da morte de Marielle Franco. A Folha de São Paulo. Facebook perde 121 bilhões na bolsa, maior queda diária da história dos Estados Unidos. O Estado de São Paulo. Professor brasileiro é encontrado morto em condomínio de Angola. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Suspeita de bomba do Palácio do Planalto mobiliza a polícia do DF. Valor econômico. Petrobras pede ao STF que suspenda a condenação em ação trabalhista de 17 bilhões. Estado de Minas. TCU lança plataforma digital com lista de políticos que tiveram contas rejeitadas. Jornal do Comércio no Recife. Corpo de estudante pernambucana morta a tiros na Nicarágua aguarda atestado de óbito mais traslado. Diário do Nordeste, Fortaleza. PCC planeja atacar fóruns de todo o país em busca de armas, afirma a polícia de São Paulo. 0 hora, Porto Alegre. Servidores de Porto Alegre decidem entrar em greve a partir de 31 próximo. Brasil Econômico. Conta de luz segue mais cara. Bandeira tarifária de agosto também será vermelha. Edições impressas locais, o centenário Jornal do Comércio. Verão amplia a confiança do construtor. A crítica. Concursos, 10 mil vagas. Em tempo. 5 licitações suspensas. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens Larissa Balheiro, José Alberto Zaguideg, Aline Nascimento, Valdino Castro e Alberto Pellegrini. A operação de áudio foi de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.